Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia mais uma vez. Eu gostaria de falar sobre um assunto também muito importante da questão da lei da atração, que é um assunto que impede, na verdade, toda a nossa construção de uma vida próspera, que é a questão do medo. Toda vez que você tem um medo, você se trava. O medo é defesa. Quando você tem medo, você se autodefende. Essa autodefesa ocasiona você ficar paralisado. A gente tem até um técnico de futebol que usava uma frase muito legal até, não sei de onde ele tirou, talvez dele mesmo, ou não, que é o Vanderlei Luxemburgo. Ele falava até uma questão interessante. Ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E realmente é verdade. Quando a gente tem um medo de perder, a gente paralisa. O medo ele paralisa. Toda vez que você tem medo de alguma coisa, isso te impede de chegar a um outro nível. E esse medo, muitas vezes, ele impede você atrair certas coisas para a sua vida. Às vezes a gente fica pensando, poxa, eu fiz o quadro da divisão, eu mentalizo que eu quero ganhar dinheiro, eu mentalizo um emprego novo, eu mentalizo saúde e as coisas não estão vindo na minha vida. Mas ali tem que se perguntar, eu já falei num outro vídeo sobre o orgulho, né, que é muito pertinente, e a outra questão é o medo, principalmente. Acho que o medo ainda é pior, porque o medo é mais escancarado. Quando você tem medo de alguma coisa, você para. O medo te paralisa. Quantas pessoas não deixaram de estudar por medo? Ah, eu tenho medo de fazer o vestibular e não passar. Por que é medo? Faz, tenta, não passou. Problema, entendeu? Não, mas eu tenho medo. Medo da rejeição. Medo de ouvir um não. Quantas pessoas não estudam para um concurso público por medo? Ah, tem que estudar muito. A gente acha às vezes que é preguiça. Ah, o cara é preguiçoso. Não é isso. Muitas vezes, para outros assuntos, a pessoa não é preguiçosa. Às vezes, para trabalhar, a pessoa, nossa, é ótimo de trabalho, ela trabalha o dia inteiro. Quando fala em estudo, ela recua. Por que isso? É preguiça? Só não é preguiça, é medo. Às vezes a pessoa tem medo. Ah, não, poxa, eu não vou dar conta, eu não vou, já faz muito tempo que eu não estudei, eu vou voltar a estudar, eu não vou conseguir, sabe? Então o medo ele paralisa. A gente tem que arrancar esse medo, colocar coragem, colocar confiança, colocar determinação, porque a partir do momento que você se joga, quando você se joga na vida, nossa, uma energia tão poderosa vem na nossa vida e ela nos ajuda de verdade que vocês não têm ideia. Imagina, a gente vê muito isso em tragédia. A pessoa perde uma casa inteira. Perde a casa numa enxurrada, numa enchente. E ela se vê sozinha muitas vezes, só com a roupa do corpo. Mas é um sentimento, eu já vi várias entrevistas de pessoas, é um sentimento de, claro, num primeiro momento de perda, mas um sentimento de libertação, que ela se liberta daquilo tudo, acabou, e ela se sente, nossa, vou construir tudo de novo, eu tô vivo. A questão da vida, ela floresce. Às vezes a pessoa estava numa inércia, e a vida, ela movimenta, a vida é movimento, e a vida fala, não, saia dessa inércia. Até uma tragédia muitas vezes tem essa conotação. Sai dessa tragédia, levanta, vai para frente. E aquele medo se transforma em coragem, e aquela coragem, ela atrai um monte de energia, todo mundo ajuda, às vezes um vizinho, um amigo, o governo. O governo é um pouco difícil, mas todo mundo ajuda, vem de onde às vezes você nem espera. Um colégio consegue arrecadar material e você reconstrói a sua casa ainda melhor do que era. E, enfim, a ajuda vem, mas porque você se coloca na coragem, na vontade de fazer novamente. Ao passo que se você estivesse na sua casa, normalmente não acontecesse nada, nada iria acontecer. Às vezes é a vida pedindo uma transformação. Então,
O medo ele paralisa. Se a pessoa, quando ela se vê sozinha, sem nada, ela não tem sentido mais de ter medo, ela já perdeu tudo. Ou seja, não tem mais sentido ter medo. Você enfrenta. E a gente enfrenta, a gente tem poder. A gente acha que não. A gente vive acomodado na nossa vida confortável. E por isso que a gente tem medo. Mas quando a gente se vê realmente em perigo, o medo sai e surge realmente a fonte de vida. Aquela vida que nos faz lutar por ela. Se você estiver se afogando, você vai tentar lutar pela vida. Você vai nadar, você vai se abater, você vai gritar. Isso é a vida. Ou seja, sai um pouco do conforto, do que você já conhece e parta para a vida. Por exemplo, a questão de estudar. Vou voltar à questão, porque tem muita gente que tem esse bloqueio. Estude, comece estudando. Nossa, no começo vai ser difícil. Depois de um mês ainda vai ser difícil, mas você já vai ter uma leve noção. E nessa dificuldade, entre aspas, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar no caminho. Isso que é a lei da atração. Você vai conhecer um amigo que, poxa, você está estudando para concurso. Eu tenho um colega meu que está estudando também, ele tem um material de português, você quer emprestado? Ah, eu quero, tal. E aí você vai lá, pega emprestado, de repente você vai assistir uma aula gratuita lá numa outra pessoa que te recomenda, e aí essa pessoa também tem um outro material para te ajudar, e às vezes tem uma pessoa que é um professor que vai te ajudar espontaneamente, ou seja, é a vida te dando ferramentas para que você construa a sua felicidade. Mas você tem que dar esse primeiro passo. Você tem que quebrar esse medo. Quando você tem um emprego, muitas vezes ele também se acomoda. A questão de se acomodar também é medo. Você tem medo, não vou procurar outra coisa, é melhor o certo que o duvidoso, eu estou bem aqui. Tipo, eu não estou ganhando muito bem, mas melhor do que estar desempregado. E é o que a vida faz muitas vezes. A vida aqui é movimento. E você começa de alguma forma a se incomodar com aquela situação, mas tem medo. Se incomoda com a situação, mas tem medo. Se incomoda com a situação, mas tem medo. O que acontece? Você perde emprego, você fica desempregado. Quando você fica desempregado, aí o que ocorre? Ocorre um sentimento de eu quero um emprego de novo, eu vou me jogar, eu vou fazer currículo, eu vou procurar emprego. E aquilo você acontece de arrumar um outro emprego até melhor do que o anterior. Mas porque você venceu aquele medo. A vida te impôs uma situação que vai você vencer aquele medo. Ou seja, a vida está sempre nos jogando ao nosso favor. A gente é que não percebe assim. A vida, eu falo Deus, essa energia de compartilhamento, ela sempre quer que a gente vá para frente. Senão a gente ainda estaria no tempo das cavernas. Muita gente, o mundo está andando para trás, que tem violência. Não, não é isso. Sempre houve violência. Mas a violência muitas vezes era cobertada, não era relatada. Hoje em dia o que acontece na nossa esquina passa no jornal, muitas vezes, nacional. Por quê? Porque hoje em dia a gente não tem mais o que esconder. A vida ela não permite mais esse subterfúgio. Então a gente está evoluindo sim. E você também tem que evoluir. Então pare com esse medo. O medo ele vai te jogar para baixo. O medo de ouvir um não, o medo de não se aproximar de certa pessoa por ter medo, aquela pessoa ela não vai me aceitar. Como é que você sabe se você não tentou? E se ela não te aceitar, qual o problema? Você vai morrer por isso? Questão também do orgulho, do vídeo que eu falei anterior. Você vai ter esse orgulho, então você vai paralisar também? Não. Tire esse medo, se jogue na vida. A vida é se jogar. É você agarrar as oportunidades. Todos os grandes artistas, eles tiveram que quebrar os medos. Ou você acha que entrar num palco, porque todo mundo que é um artista sabe, você acha que entrar num palco é fácil. Você sente, todo mundo fala aquele frio na barriga. O que é o frio na barriga? É medo. Você sente medo de entrar num palco e enfrentar um monte de gente. Mas você tem que vencer aquele medo. E isso é o gratificante na vida, você vencer aquele medo. É você ser maior que aquele medo que paralisa você. É você se jogar. Um esportista também sabe disso. Ele tem que vencer suas limitações diárias. Você tem que criar metas. E você vai lá, você se desenvolve, você atinge aquele objetivo. Você corta aquele medo também. De você não conseguir, o medo da impotência. E você atinge o seu objetivo. Todo esportista também sabe do que eu estou falando. E todo concursando também sabe do que eu estou falando. Ele começa estudando
1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Quando vê, ele já não está mais estudando. Essa que é a questão. Você já não está mais se matando de estudar, você está tendo prazer com o estudo. Você está tendo prazer com o aprimoramento, você está tendo prazer em compreender, em responder as questões de forma adequada, assim como o esportista tem prazer em fazer um ponto, em atingir uma meta. Isso é o prazer. O artista também tem o prazer de agradar o seu público, de atingir as suas notas musicais, de decorar o seu texto de forma gratificante. Entendeu? Isso é vencer o medo. Eles tiveram que vencer os seus medos. Um empresário, para abrir uma empresa, você acha que ele tinha que ter medo? Medo ele tem, mas ele enfrentou o medo. Porque todo mundo fala, o mundo fala, é difícil abrir uma empresa, é muito imposto, é muito mais fácil você ser empregado. Abrir uma empresa dá muito trabalho. O que não dá trabalho? Até para ser vagabundo dá trabalho. Até para você ficar em casa sem fazer nada dá trabalho. É tedioso, o tédio é horrível, você ficar sem fazer nada, você tem que procurar alguma coisa para fazer e ficar vendo televisão, e aí tem uma hora que a televisão já te compensa mais, e aí você vai dormir, aí você tem dor de cabeça porque você dormiu demais. Isso é legal? Não, isso aí também é trabalhoso, nossa, dá muito trabalho também viver no tédio, ser vagabundo dá trabalho, aí tem que procurar alguém para conversar, não tem ninguém para conversar, tem que procurar meus amigos estão trabalhando, entendeu? Isso aí dá trabalho, ou seja, essa noção de que dá trabalho, a gente tem que também erradicar, tudo dá trabalho na vida. Se você parar para pensar por esse lado, tudo dá trabalho. Até as coisas prazerosas, elas dão trabalho. Assistir uma partida de futebol dá trabalho. Você tem que ir no estádio, comprar ingresso, enfrentar fila, e aí tem que procurar um espaço para você assistir, e depois tem que pegar o carro de volta, tudo isso dá trabalho, mas se é uma coisa que você gosta, você não vê dessa forma. Então a gente tem que parar para analisar e parar de ver dessa forma de que dá trabalho. E o medo ele faz isso, ele quer colocar na sua mente que tudo dá trabalho, que tudo é difícil, e na verdade não é. É questão de ponto de vista. O empresário, para abrir uma empresa, ele tem que vencer esses medos também e se jogar. Não, vou fazer e acabou. Eu vou abrir a minha empresa porque eu acredito, porque eu quero, e se não der certo, pronto, acabou, eu vou morrer por causa disso. Eu vou estudar mais, vou me preparar melhor e vou abrir uma empresa no mesmo ramo ou em outro, mas eu vou dar certo. Eu vou vencer, porque eu nasci para vencer. Todos nós nascemos para vencer. A gente está aqui para vencer, para conquistar as coisas, senão você não estaria aqui. Todo mundo que tem aqui tem um propósito. E esse propósito é atingir aquilo que o teu coração fala, que é a tua prosperidade. É o que a alma quer. Que você seja próximo, que você seja um vencedor. Não estou falando aqui como pastor, como líder religioso, não. É o óbvio. Você nasceu aqui para vencer, para conquistar as coisas. Você que não está, às vezes, vendo isso. E a qualquer momento que a gente queira, a gente pode se despertar para isso, ter coragem, vencer o medo e partir adiante, sem fazer julgamento. Porque é muito fácil você julgar. Aquele pessoa é vagabundo, é preguiçoso, ele não tem o dom. Mas muitas vezes é o medo. Então a gente tem que parar de ter medo. É simples, vamos parar de ter medo. Vamos ter coragem. Coragem, atitude, pensar de maneira clara, definida, procurar galgar posições passo a passo, sem projetar grandes coisas, muitas vezes, sem falar assim, não, eu não estou fazendo nada, mas eu decidi que eu vou ser presidente da República. Tá, pode até ser, mas não defina um objetivo tão grande assim. Cada passo que você dê é uma vitória. Se você hoje estudou 10 minutos de um assunto, é uma vitória. Se você está buscando de repente uma faculdade, isso é uma vitória. Se você varreu a sua casa, isso é uma vitória também. Você venceu a coragem de ficar parado, que é mais fácil, às vezes, né? Mas o mais fácil também às vezes não é o mais prazeroso. Até a relação sexual não é fácil. Você tem que procurar alguém para se relacionar, tem toda a atividade física envolvida. Ou seja, essa questão de facilidade também a gente tem que esquecer também. A gente tem que fazer o que a gente quer. Isso que é a questão, fazer o que a gente quer. Independente se é fácil ou difícil. Vamos fazer. Vamos fazer por nós mesmos. Do it yourself. Entendeu? Faça você mesmo. Vamos aprender a vencer esse medo. E todos vocês têm esse poder.
Basta se agarrar a ele e acreditar. É a questão da fé. Tenha fé. Tenha fé que você vai atingir todos os seus objetivos. Essa fé que a Bíblia fala que move montanhas, e move mesmo. Se você tem fé, você consegue tudo que precisa, porque o universo vai te dar todas as ferramentas necessárias para você pescar o peixe. Muitas vezes ele não vai te trazer o peixe, mas vai te dar uma rede para você pescar inúmeros peixes, que é muito melhor do que você todo dia depender de alguém para trazer um peixe para você. Você não precisa disso. Você mesmo pode pescar quantos peixes você quiser, basta você querer. Um grande abraço e até a próxima.